o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindo, bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje seguimos livro O Poder do Hábito, parte 3, onde a gente fala das sociedades e os seus hábitos. Capítulo 8 do Poder do Hábito, que se chama A Saddleback Church e o boicote aos ônibus de Montgomery. Como os movimentos acontecem. Já fizemos o estudo da parte 1, né? E na parte 1 nós vimos como que os movimentos começam. Começam com laços fortes, começam com amizades reais e começam com vínculos emocionais profundos, ok? Agora o livro ele vai dar um passo além, tá? Na parte de número 2. Ele vai responder uma pergunta, gente, que é muito decisiva, tá? Deixa eu soltar a pergunta já para vocês, mas a resposta eu vou fazer a leitura mesmo. Como que um movimento, ele sai de um grupo pequeno e ele se transforma em algo coletivo, algo em massa, algo impossível de ignorar, né? Para te responder isso, o autor, na parte 2 do capítulo 8, ele nos convida a imaginar uma situação que é comum, tá? Nós vamos ler agora essa situação comum. Depois, a gente vai destrinchar toda essa parte do capítulo 8, né? Vamos fazer o aproveitamento prático, né? O suprassumo dessa parte do capítulo e tirar as frases-chave e os ensinamentos para a gente adequar na vida real, né? Implementar hoje ainda. Vida prática. Então, vamos lá. Imagine por um momento que você é um executivo de médio escalão. Gente, eu peço desculpa pelo barulho do fundo, é porque hoje é um domingo de sol e calor, né? E os vizinhos estão fazendo festa, fazendo churrasco, estão na piscina, né? Alegria. Então, eu peço desculpas pelos ruídos, pela interrupção que possa acontecer, mas eles estão alegres, então eu estou também, a energia é boa e eu quero que isso passe através do meu vídeo para vocês, tá? Então, vamos lá. Imagine por um momento que você é um executivo de médio escalão já estabelecido numa empresa próspera. Você é bem-sucedido e é prestigiado. Você passou anos construindo uma reputação dentro da sua empresa e cultivando uma rede de amigos que você pode acionar para obter clientes, conselhos e fofocas do ramo. Você faz parte de uma igreja, uma academia e um country club, bem como da divisão local da associação de ex-alunos da sua faculdade. Você é respeitado e muitas vezes convidado a participar de diversos comitês. Quando as pessoas dentro da sua comunidade ficam sabendo de uma oportunidade de negócios, muitas vezes a encaminham para você. Agora imagine que você recebe um telefonema. É um executivo de médio escalão de outra empresa procurando um novo emprego. Ele pergunta se você pode ajudá-lo fazendo uma recomendação para o seu chefe. Se a pessoa no telefone é um completo desconhecido, a decisão é fácil. Por que arriscar a sua reputação dentro da empresa ajudando alguém que você não conhece? Por outro lado, se a pessoa no telefone é um amigo próximo, a escolha também é fácil. É claro que você pode ajudar. É isso que os amigos fazem. Porém, e se a pessoa no telefone não for nem um grande amigo, nem um estranho, mas sim algo intermediário? E se vocês têm amigos em comum, mas vocês não se conhecem muito bem? Você apoia a pessoa quando seu chefe pergunta se ela vale uma entrevista? Em outras palavras, até que ponto você está disposto a empenhar a sua própria reputação e energia para ajudar o amigo de um amigo a arranjar um emprego? No fim dos anos 60, um doutorando de Harvard chamado Mark Granovetter propôs-se a responder essa pergunta
estudando como 282 homens tinham achado seu emprego atual. Ele rastreou como esses homens haviam ficado sabendo das vagas abertas, para quem eles tinham ligado pedindo indicações, os métodos que tinham usado para conseguir entrevistas e, o mais importante, quem havia fornecido ajuda. Como esperado, ele descobriu que quando as pessoas em busca de emprego abordavam estranhos para pedir assistência, elas eram rejeitadas. Quando recorriam a amigos, a ajuda era fornecida. O mais surpreendente, no entanto, era a frequência com que as pessoas em busca de empregos também recebiam ajuda de conhecidos casuais, os amigos dos amigos. Pessoas que não eram nem estranhos, nem amigos próximos. Mark chamou essas conexões de laços fracos, pois elas representam os elos que ligam pessoas que têm conhecidos em comum, que participam simultaneamente de redes sociais, mas que não estão diretamente ligadas pelos laços fortes da amizade em si. Mark descobriu que, na verdade, para conseguir um emprego, os conhecidos por laços fracos eram muitas vezes mais importantes que os amigos com laços fortes, pois os laços fracos nos dão acesso a redes sociais às quais, de outro modo, nós não pertencemos. Muitas das pessoas que Mark estudou tinham ficado sabendo de novas oportunidades de emprego através de laços fracos e não de amigos próximos. O que faz sentido, pois falamos com nossos amigos mais próximos o tempo todo, ou trabalhamos ao lado deles, ou lemos os mesmos blogs. Quando eles ficam sabendo de uma nova oportunidade, nós provavelmente já estamos sabendo também. Por outro lado, os nossos conhecidos por laços fracos, as pessoas com quem esbarramos a cada 6 meses, são aqueles que nos falam de empregos dos quais, de outro modo, nunca ficaríamos sabendo. Quando os sociólogos investigaram como as opiniões se espalham pelas comunidades, como as fofocas se alastram ou os movimentos políticos têm início, eles descobriram um padrão comum. Os nossos conhecidos por laços fracos muitas vezes são tão influentes quanto, se não mais influentes que os nossos amigos com laços estreitos. Como escreveu Mark, indivíduos com poucos laços fracos serão privados de informações de partes distantes do sistema social e ficarão confinados às notícias e visões localizadas de seus amigos próximos. Essa privação não só irá isolá-los das ideias e modas mais recentes, como também pode colocá-los numa posição desvantajosa no mercado de trabalho, onde a ascensão talvez dependa de ficar sabendo de vagas apropriadas no momento certo. Além disso, tais indivíduos podem ter dificuldade de se organizar ou se integrar a movimentos políticos de qualquer espécie. Embora membros de um ou dois pequenos grupos possam ser recrutados de forma eficiente, o problema é que sem os laços fracos, qualquer impulso gerado dessa maneira não se espalha para além do grupo. Consequentemente, a maior parte da população continuará intacta. O poder dos laços fracos ajuda a explicar como um protesto pode se expandir de um grupo de amigos para um vasto movimento social. É difícil convencer milhares de pessoas a buscar o mesmo objetivo, principalmente quando essa busca implica dificuldades reais, tais como ir a pé para o trabalho em vez de pegar o ônibus, ou ser encarcerado, ou mesmo deixar de tomar uma xícara de café de manhã porque a empresa que o vende não apoia a produção orgânica. A maioria das pessoas não se importa o bastante com o mais recente ultraje, a ponto de abrir mão de seu meio de transporte ou de sua cafeína, a não ser que tenha sido um amigo próximo que foi insultado ou preso. Por isso, há uma ferramenta com a qual os ativistas vêm contando há muito tempo, para fomentar protestos, mesmo quando um grupo de pessoas não quer necessariamente participar.
é uma forma de persuasão que tem sido notavelmente eficaz há centenas de anos. É o senso de obrigação que as vizinhanças ou comunidades colocam sobre si mesmas. Em outras palavras, pressão social. A pressão social e os hábitos sociais que incentivam pessoas a se conformarem às expectativas de um grupo é difícil de descrever, pois muitas vezes diferem em forma e expressão de uma pessoa para outra. Esses hábitos sociais não são tanto um único padrão consistente, mas sim dezenas de hábitos individuais que acabam fazendo com que todos se movam na mesma direção. Os hábitos da pressão social, no entanto, têm algo em comum. Eles muitas vezes se espalham através dos laços fracos e ganham sua autoridade através de expectativas comunitárias. Se você ignora as obrigações sociais da sua vizinhança, se você despreza os padrões esperados da sua comunidade, você corre o risco de perder a sua posição social. Você põe em perigo o seu acesso a muitos dos benefícios sociais que obteve ao entrar para o country club, para a associação de ex-alunos ou para a igreja. Em outras palavras, se você não dá uma mãozinha para o cara que ligou procurando um emprego, ele talvez reclame para o parceiro de tênis dele, que talvez mencione essa queixa no vestiário para alguém que você estava tentando atrair como cliente, que agora está menos propenso a retornar a sua ligação porque você tem a reputação de uma pessoa que não colabora. É forte isso, né? E isso acontece muito. O mundo gira, né? Num playground, a pressão social ela é perigosa. Na vida adulta, é assim que os negócios são feitos. E as comunidades organizam a si mesmas. Esse barulho, gente, é o filhotinho de cachorro, tá? Brincando com garrafa PET. Ela é barulhenta. Essa pressão social por si só não é suficiente para sustentar um movimento. Mas quando os laços fortes de amizade e os laços fracos da pressão social se fundem, eles criam um impulso incrível. É nesse momento que a mudança social disseminada pode começar. Sim, gente, já estão perguntando aqui em casa é um zoológico, praticamente, tá? No momento, estamos com uma bebezinha de 3 meses de idade, né? Estávamos com 2, mas um já foi para um novo lar. Eu dei lar temporário e agora já está feliz no lar definitivo. E estamos com a bebezinha aqui ainda, né? O passarinho aqui, né? Ao fundo, dando a contribuição dele para o vídeo. Vamos lá, vamos continuar. Para ver como a combinação de laços fortes e fracos pode impulsionar um movimento, vamos avançar o filme até 9 anos depois da prisão de Rosa Parks. Lembram-se de Rosa, né? Da parte 1 do capítulo 8. Quando centenas de jovens se expuseram voluntariamente a riscos de vida em nome da cruzada pelos direitos civis. Em 1964, estudantes de todo o país, muitos deles alunos brancos de Harvard e Yale e outras universidades do norte, se inscreveram em algo chamado Mississippi Summer Project. Era um programa de 10 semanas com o objetivo de registrar eleitores negros no Sul. O projeto veio a ser conhecido como Freedom Summer, e muitos dos que se inscreveram estavam cientes de que seria perigoso. Nos meses anteriores ao início do programa, os jornais e as revistas estavam cheios de artigos prevendo violência, o que tragicamente provou ser verdade, quando logo uma semana depois que o programa começou, justiceiros brancos mataram 3 voluntários perto de Longdale, no Mississippi. A ameaça de agressões impediu que muitos estudantes participassem do Mississippi Summer Project, mesmo depois que eles já tinham se inscrito. Mais de 1.000 candidatos foram aceitos no Freedom Summer,
Mas quando chegou a hora de partir para o sul, em junho, mais de 300 dos convidados a participar decidiram ficar em casa. Nos anos 80, um sociólogo da Universidade do Arizona, chamado Doug McAdam, começou a se perguntar se era possível descobrir por que algumas pessoas tinham participado do Freedom Summer e outras tinham desistido. Ele começou lendo 720 das inscrições que os estudantes tinham enviado décadas antes. Cada uma possuía 5 páginas de comprimento. Gente, 5 páginas cada uma, hein? Perguntava-se aos inscritos sobre o seu histórico de vida, por que eles queriam ir ao Mississippi e que experiência eles tinham com o registro de eleitores. Pedia-se que fornecessem uma lista de pessoas que os organizadores deveriam contatar caso eles fossem presos. Houve ensaios, referências e para alguns houve entrevistas. Candidatar-se ao programa não era uma tarefa simples. A hipótese inicial de McAdam era de que os estudantes que acabaram indo ao Mississippi provavelmente tinham motivações diferentes daqueles que ficaram em casa, o que explicava a divergência na participação. Para testar a sua ideia, ele dividiu os candidatos em 2 grupos. A primeira pilha eram pessoas que diziam que queriam ir ao Mississippi por motivos de interesse próprio, tais como para me testar, para estar onde a ação está, ou para aprender sobre o modo de vida sulista. O segundo grupo eram aqueles com motivos voltados para os outros, tais como para melhorar as condições dos negros, para ajudar na realização completa da democracia, ou para demonstrar o poder da não violência como um veículo para a mudança social. Os autocentrados, segundo a hipótese de McAdam, estariam mais propensos a ficar em casa, uma vez que se deram conta dos riscos do Freedom Summer. Os voltados para os outros estariam mais propensos a entrar no ônibus. A hipótese estava errada. Os egoístas e os altruístas, de acordo com os dados, foram para o sul em quantidades iguais. Olha isso. As diferenças de motivação não explicavam nenhuma distinção significativa entre participantes e desistentes, escreveu McAdam. Continuando. Em seguida, McAdam comparou os custos da oportunidade para os participantes. Quem sabe aqueles que ficaram em casa tinham maridos ou namoradas que os detivessem de ir ao Mississippi. Talvez tivessem arranjado empregos e não podiam tirar uma folga de 2 meses sem salário. Outra vez ele estava errado. Ser casado ou possuir um emprego em período integral, na verdade, aumentava as chances de o candidato ir ao sul, concluiu McAdam. Ele tinha uma última hipótese. Sim, gente, agora o barulho é de galos e galinhas no quintal. Sim, por incrível que pareça. Sim, gente, eu não tenho nem galo nem galinha, mas eu tenho quintal. Então, alguém que tem galos e galinhas soltou eles no meu quintal. Sim. Quem falou em zoológico, né? Sim, ele nunca canta desse jeito durante o dia. Sim, hoje ele está cantando porque eu estou gravando. Ele também quer dar a participação dele, né? Vamos continuar? Cada um já deu sua contribuição, né? Barulhística. Vamos continuar apesar do galo. Então, ele tinha uma última hipótese. Pedia-se que cada candidato... Gente... Ai, vida real, né, gente? Eu tô rindo porque ele não para de cantar, o galo. Ele tá até desafinando de tanto que ele tá cantando. Vamos lá. Pedia-se que cada candidato listasse as organizações estudantis. Peraí, gente.
e políticas de que era membro e pelo menos 10 pessoas que ele queria manter informadas de suas atividades naquele verão. Por isso, McAdam pegou essas listas e as usou para mapear a rede social de cada candidato. Comparando as participações em clubes, ele conseguiu determinar quais candidatos tinham amigos que também se candidataram ao Freedom Summer. Ao terminar de fazer isso, ele finalmente tinha uma resposta de por que alguns estudantes foram ao Mississippi e outros ficaram em casa. Por causa de hábitos sociais, ou mais especificamente devido ao poder de laços fortes e fracos agindo em conjunto. Os estudantes que participaram do Freedom Summer estavam envolvidos nos tipos de comunidade em que tanto seus amigos próximos quanto os seus conhecidos casuais esperavam que eles entrassem no ônibus. Aqueles que desistiram também estavam envolvidos em comunidades, porém de um tipo diferente, o tipo no qual as pressões e os hábitos sociais não os impeliam a ir ao Mississippi. Imagine que você é um dos estudantes que se candidataram, McAdam me disse. No dia em que se inscreveu no Freedom Summer, você preencheu o formulário junto com 5 de seus amigos mais próximos e vocês todos estavam se sentindo muito motivados. Agora passaram-se 6 meses e o dia da partida está chegando. Todas as revistas estão prevendo violência no Mississippi. Você ligou para os seus pais e eles disseram para você ficar em casa. Seria estranho nesse ponto se você não estivesse tendo receios. Então você está andando pelo campus e vê algumas pessoas do seu grupo de igreja. E elas dizem, estamos coordenando as caronas, a que horas você quer que a gente te busque? Estas pessoas não são seus amigos mais próximos, mas você as vê em reuniões de clubes e na moradia estudantil. E elas são importantes dentro da sua comunidade social. Todas sabem que você foi aceito para o Freedom Summer e você disse que quer ir. Boa sorte se você quiser dar para trás a essa altura. Você teria uma enorme perda na sua posição social. Mesmo se estiver receoso, há consequências reais se você desistir. Você perderá o respeito de pessoas cujas opiniões importam para você. Quando McAdam examinou os candidatos com orientações religiosas, estudantes que mencionavam um dever cristão de ajudar os necessitados, como motivação para se candidatar, por exemplo, ele encontrou níveis mistos de participação. No entanto, entre os candidatos que mencionaram uma orientação religiosa e também pertenciam a uma organização religiosa, McAdam descobriu que todos eles, sem exceção, fizeram a viagem ao Mississippi. Uma vez que suas comunidades sabiam que eles tinham sido aceitos para o Freedom Summer, era impossível desistir. Por outro lado, pensemos nas redes sociais de candidatos que foram aceitos no programa, porém deixaram de ir ao Mississippi. Eles também estavam envolvidos em organizações no campus, também pertenciam a clubes e se importavam com a sua reputação dentro dessas comunidades. Porém, as organizações às quais eles pertenciam, o jornal e o grêmio estudantil, grupos acadêmicos e fraternidades, tinham expectativas diferentes. Dentro dessas comunidades, alguém podia desistir do Freedom Summer e sofrer pouco ou nenhum declínio na hierarquia social prevalecente. Quando confrontados com a perspectiva de ser presos ou algo pior no Mississippi, a maioria dos estudantes provavelmente teve receios. No entanto, alguns estavam envolvidos em comunidades nas quais os hábitos sociais, as expectativas de seus amigos e a pressão social de seus conhecidos instigavam a participação. E por isso, a despeito das suas hesitações, eles compraram uma passagem de ônibus.
Outros, que também se importavam com os direitos civis, pertenciam a comunidades nas quais os hábitos sociais apontavam numa direção levemente diferente. Por isso pensaram consigo mesmo: quem sabe é melhor eu ficar em casa. Na manhã seguinte, após ter pago a fiança para que Rosa Parks saísse da prisão, Eddie Nixon deu um telefonema para o novo pastor da Dexter Avenue Baptist Church, que se chamava Martin Luther King Jr. Eram 5 e pouco da manhã, mas Nixon não disse olá, nem perguntou se ele tinha acordado a filha de 2 anos de Martin Luther King Jr. quando o pastor atendeu. Ele simplesmente desembestou num relato da prisão de Rosa, de como ela tinha sido arrastada até a cadeia por se recusar a ceder o assento e os planos deles para lutar judicialmente pelo caso dela e boicotar os ônibus da cidade na segunda-feira. Na época, King tinha 26 anos de idade, morava em Montgomery havia apenas 1 ano e ainda estava tentando entender qual era o seu papel dentro da comunidade. Nixon estava pedindo o endosso de King, além da permissão de usar a sua igreja para fazer uma reunião sobre o boicote naquela noite. King estava receoso de se envolver demais. Irmão Nixon, ele disse, me deixe pensar a respeito e me ligue de volta. Mas Nixon não parou por aí. Ele contatou um dos amigos mais próximos de King, um dos mais fortes dentre os laços fortes de King, chamado Ralph Abernathy, e pediu que ele o ajudasse a convencer o jovem pastor a participar. Poucas horas depois, Nixon ligou para King de novo. Eu vou colaborar, King lhe disse. Fico feliz de ouvir você dizer isso, respondeu Nixon, porque eu já falei com outras 18 pessoas e disse para elas se reunirem na sua igreja hoje à noite. Seria meio ruim fazer uma reunião ali sem você. King logo foi recrutado para atuar como presidente da organização que surgira para coordenar o boicote. No domingo, 3 dias após a prisão de Rosa, os pastores negros da cidade, depois de falar com King e com outros membros da nova organização, explicaram para suas congregações que todas as igrejas de negros da cidade tinham concordado em fazer um protesto de 1 dia. A mensagem era clara. Ficar olhando de fora seria constrangedor para qualquer congregado. Naquele mesmo dia, o jornal da cidade, o Advertiser, trazia um artigo sobre uma reunião ultra confidencial de negros de Montgomery que planejam um boicote aos ônibus da cidade na segunda-feira. O repórter conseguira cópias dos panfletos que mulheres brancas tinham recebido de suas empregadas domésticas. As partes negras da cidade estavam cobertas de milhares de cópias dos panfletos, explicava o artigo. E previa-se que todos os cidadãos negros iam participar. Quando o artigo foi escrito, só os amigos de Rosa, os pastores e os organizadores do boicote tinham se comprometido publicamente com o protesto. Mas depois que os moradores negros da cidade leram o jornal, eles assumiram, assim como os leitores brancos, que todos os outros já estavam participando. Muitos dos que estavam nos bancos de igreja ou lendo os jornais conheciam Rosa pessoalmente e estavam dispostos a participar do boicote porque eram amigos dela. Outros não conheciam Rosa, porém perceberam que a comunidade estava se unindo em prol da causa dela e que se fossem vistos andando de ônibus na segunda-feira, isso pegaria mal. Se você trabalha, dizia um panfleto distribuído nas igrejas, pegue um táxi ou peça uma carona ou vá a pé. Então todo mundo ouviu dizer que os líderes do boicote tinham convencido ou intimidado à força todos os motoristas de táxi negros a concordar em levar passageiros negros na segunda-feira por 10 centavos a viagem, o preço de uma passagem de ônibus. Os laços fracos da comunidade estavam aproximando todo mundo.
Naquele ponto, ou você estava no boicote ou você era contra o boicote. Na manhã da segunda-feira do boicote, King acordou antes de o sol nascer e tomou o seu café. Sua mulher, Coretta, ficou sentada na janela da frente e esperou o primeiro ônibus passar. Ela gritou quando viu os faróis do ônibus da linha South Jackson, normalmente cheio de empregadas domésticas a caminho do trabalho, passando sem nenhum passageiro. O ônibus seguinte também estava vazio e o seguinte também. King pegou seu carro e começou a dirigir pela cidade, conferindo outros itinerários. Em 1 hora, ele contou 8 passageiros negros. Uma semana antes, teria visto centenas. Eu fiquei extasiado, ele escreveu depois. Um milagre tinha acontecido. Viram-se homens indo trabalhar montados em mulas e havia mais de uma carroça puxada por cavalos percorrendo as ruas de Montgomery. Espectadores tinham se juntado nos pontos de ônibus para ver o que estava acontecendo. No começo ficaram quietos, mas conforme o dia foi passando, eles começaram a comemorar os ônibus vazios, dar risadas e fazer piadas. Ouviam-se jovens barulhentos fazendo um coro de "hoje não tem passageiros". Naquela tarde, num tribunal da Church Street, Rosa Parks foi condenada por violar as leis estaduais de segregação. Havia mais de 500 negros apinhados nos corredores e parados na frente do prédio aguardando o veredito. O boicote e a concentração improvisada no tribunal foram o evento de ativismo político negro mais significativo da história de Montgomery. E tudo aquilo se armara em 5 dias. O movimento começara entre os amigos próximos de Rosa, mas ganhou força com Martin Luther King Jr. e outros participantes disseram depois, devido a um senso de obrigação entre a comunidade e os hábitos sociais dos laços fracos. A comunidade foi pressionada a manter-se unida pelo medo de que qualquer pessoa que não participasse não seria mais digna de amizade. Há muitas pessoas que teriam participado do boicote mesmo sem este incentivo. King, os taxistas e as congregações talvez tivessem feito as mesmas escolhas, sem a influência dos laços fortes e fracos. Porém, dezenas de milhares de pessoas da cidade inteira não teriam decidido deixar de pegar ônibus sem o incentivo dos hábitos sociais. A comunidade negra, antes dormente e resignada, agora estava totalmente desperta. King escreveu depois. Estes hábitos sociais, no entanto, não eram fortes o bastante por si sós para estender um boicote de um único dia num movimento de um ano inteiro. Dentro de poucas semanas, King estaria abertamente receoso de que a perseverança das pessoas estava enfraquecendo, que a capacidade da comunidade negra de continuar lutando estava em xeque. E então estes receios se dissipariam. King, como milhares de outros líderes de movimento, transferiria o comando da luta de suas próprias mãos para os ombros de seus seguidores, em grande parte conferindo-lhes novos hábitos. Ele ativaria a terceira parte da fórmula do movimento e o boicote se formaria numa força autopropulsora. Ok? A segunda parte do capítulo 8 termina aqui. E agora vamos destrinchar ela para vocês, né? Então vamos lá. Lembra que eu tinha feito uma pergunta, né? A pergunta decisiva que essa parte do texto fez: como que um movimento sai de um grupo pequeno e se transforma em algo coletivo, massivo e impossível de ignorar? Então, o autor, ele nos explicou, ele nos respondeu essa pergunta imaginando uma situação comum. E aí ele começa a falar no texto, né? Imagine que você é uma pessoa respeitada, bem relacionada, inserida em vários grupos, grupos de trabalho, grupos da igreja, grupos da academia, associações. Você não é uma pessoa estranha, tá?
para todo mundo, mas também você não é a pessoa que é íntima de todo mundo. Aí alguém te liga pedindo ajuda. Se for um desconhecido, você não ajuda. Se for um amigo próximo, você ajuda sem pensar. Mas e se for o amigo de um amigo? Tem até uma música, né? Eu não me atrevo a cantá-la, mas vamos lá. Aí, quando é um amigo de um amigo, entra um conceito central que faz a gente entender o que é um movimento social, né? Mas também faz a gente entender crescimento profissional, faz a gente entender influência, faz a gente entender prosperidade. O que é? É o poder dos laços fracos, ok? O texto cita, né? E aí entra um sociólogo, o Mark Granovetter, que fez um estudo clássico. E nesse estudo ele descobriu uma coisa que era contra-intuitiva. Era contra tudo que a gente chegava às conclusões, né? Ele descobriu que muitas das maiores oportunidades da nossa vida não vêm dos amigos próximos. Vêm dos conhecidos, dos amigos dos amigos. Ok? Quero que vocês guardem isso. Isso é um bingo, tá? Quem são os amigos dos amigos, né? Os conhecidos. São as pessoas que circulam em outros ambientes que não os nossos. São pessoas que participam de outras redes sociais que não as nossas. São pessoas que têm acesso a informações que não chegam até você pelo seu círculo íntimo, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que os laços fracos, essas pessoas, elas são pontes. Bingo, porque elas trazem para você coisas que você não conhece, porque não são do seu mundo, não são da sua bolha. Os seus amigos próximos estão na sua bolha. Os conhecidos estão no mundo, eles trazem as oportunidades que o mundo oferece para você, até você, ok? E quando a gente fala de movimentos, né, são essas pontes que permitem que uma ideia atravesse bairros, igrejas, universidades, cidades, estados, né? Mas tem uma coisa que ainda é mais poderosa do que a informação em si, que chega até você através dessas pontes. É a pressão social, né? Quando uma comunidade cria uma expectativa clara, não participar do movimento social passa a ter um custo, tem um preço, né? Então, não é sobre ter ou não ter coragem, é sobre você pertencer, é sobre você ter uma reputação, é sobre você ter uma identidade. Porque muitos iam sem coragem mesmo, mas eles queriam pertencer àquele movimento social, eles queriam manter sua reputação, eles queriam ser identificados como parte daquilo, ok? Então, se você não participa, você perde lugar. Bingo? É isso que ele está querendo dizer, simples assim, tá? Foi exatamente isso que aconteceu, tanto no Freedom Summer, quanto no boicote aos ônibus da cidade de Montgomery, né? No Freedom Summer, que era aquele evento para cadastrar os eleitores negros no Sul, estudantes igualmente idealistas, eles tomaram decisões diferentes, né? Então, não foi o nível de altruísmo da pessoa que decidiu, né, que definiu a decisão. Não foi o medo que a pessoa sentia, porque teve gente que foi com medo. Não foi a motivação interna da pessoa que definiu essa decisão. Não, foi o ambiente social. Foi a pressão social exercida naquele ambiente, daquele movimento social, né? Alguns pertenciam a comunidades onde os amigos próximos esperavam que eles fossem, os conhecidos, né, assumiam que eles iriam. Então, desistir significava o quê? Perder o respeito das pessoas. Agora, outros pertenciam a grupos onde desistir não tinha ônus, não custava nada. Então, era permitido desistir, ok? O que eu tô querendo dizer com isso tudo? Eu tô querendo dizer que as pessoas fazem escolhas diferentes das outras quando o hábito social que elas têm aponta em direções também diferentes,
ok? Vamos voltar lá para a cidade de Montgomery, né? O boicote dos ônibus. Depois da prisão da Rosa, algo decisivo aconteceu, né? Os líderes, eles não pediram apenas a adesão das pessoas, eles criaram uma expectativa coletiva, né? Então, os pastores anunciaram o boicote nos cultos das igrejas, os panfletos circularam pela cidade, o jornal publicou a notícia como se todo mundo já estivesse participando e não estava. Então, de repente, o não participar virou uma declaração pública. É mais ou menos a polarização que a gente vive hoje, entende? Ou você estava no boicote, ou você estava contra a comunidade que estava promovendo o boicote. É mais ou menos isso. Isso, gente, é pressão social em ação. A gente vive isso hoje em dia, nessa polarização. Ou você é esquerda ou você é direita. Você não pode não ser uma coisa ou outra. Hoje em dia é isso que vivemos, né? Então, a pressão social em ação, o ideal é que ela seja não violenta, né? Não coercitiva, não coaja ninguém, mas extremamente eficaz, né? Porque quando chegou a manhã da segunda-feira, os ônibus passaram vazios. Então, foi eficaz. Mas não porque todos eram ativistas, não. Todos os cidadãos eram ativistas? Não. Era porque os hábitos sociais tinham sido ativados naquela comunidade. Bingo, ok? Agora, você percebe como isso se aplica diretamente na sua vida? Então, vamos lá. Mudanças profundas, elas não se sustentam só com vontade. Quem dera, né? Mas não. Elas precisam de estrutura, elas precisam de ambiente, elas precisam de expectativa, elas precisam de identidade. Então, se ninguém espera nada de você, você desiste com facilidade. Agora, se todos esperam algo de você, você encontra força que você nem sabia que tinha. Certo? Bingo? Então, gente, eu quero dizer para vocês que a prosperidade, ela também é social. Ela não é somente individual. Porque muitas das vezes, a força motriz que você precisa para ter prosperidade vem do social. O ponto de início, o ponto de partida, ok? Vamos refletir comigo agora nas perguntinhas. Vamos lá. Hoje, você está em quais ambientes? Pensa aí. Quais são os ambientes que você está hoje? Esses ambientes, eles puxam você para cima ou eles permitem que você fique onde está? Ou seja, eles criam uma expectativa sobre você ou não, né? Quem que você seria se as suas decisões fossem observadas por uma comunidade que é alinhada com evolução, crescimento? Quem você seria hoje, né? Se tivesse alguém te empurrando para frente, é isso que eu quero dizer. E qual hábito que você manteria se desistir tivesse um custo social real para você? Se desistir para você não fosse uma opção, o preço seria muito caro a se pagar, um custo social real, qual hábito que você manteria? Se você não pudesse desistir dele. Se desistir te desse um custo muito alto. Pensa aí. É legal, essas perguntas são legais, né? Gente, o que eu quero dizer para vocês com isso? O que eu quero com essas perguntas fazer com que você chegue à conclusão? Que você não muda apenas o que você faz. Você muda quem você se torna quando você muda o ambiente ao seu redor. Bingo? Então você muda quando você muda o ambiente ao seu redor. Ok? No meu livro Mente de Ouro, eu te ensino como criar esse ambiente, tanto interno quanto externo, de uma forma consciente. Eu te ensino como sair da autossabotagem, que muitas das vezes é silenciosa, você nem percebe que está se autossabotando.
e como você constrói hábitos que são sustentáveis. Hábitos de quê? De prosperidade, de disciplina, de clareza, né? O Mente de Ouro é um manual prático para quem quer crescer sem depender de uma motivação que é momentânea, a gente sabe, né? Motivação é uma coisa momentânea. E ele ainda vem com um bônus do Cofre Dourado da Prosperidade. E nesse bônus eu te conduzo através de exercícios para você criar consistência mesmo quando o medo aparece na sua vida. São exercícios práticos, curtinhos, diários, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E ficarei muito lisonjeada se você tiver acesso. Agora eu vou te fazer uma pergunta e essa pergunta eu quero que você me responda nos comentários, tá? Qual hábito na sua vida só vai mudar quando o seu ambiente mudar primeiro? Pensa aí, porque com certeza essa resposta é simples. Ela é fácil, ok? Você tá no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui é vida real. Aqui você entende que não basta começar bem. É preciso criar estruturas que sustentem essa mudança. E isso é exatamente o que os grandes movimentos fizeram. Eu tô adaptando isso para a sua vida pessoal, ok? O boicote de Montgomery, ele não durou um dia, não. É porque a gente ainda vai entrar nisso, mas ele durou um ano. Por quê? Porque a coragem iniciou o movimento, mas os hábitos sociais é que o sustentaram, ok? O resultado que você ainda não tem, ele está atrás da página que você ainda não leu, com certeza. Por isso eu tô aqui, porque aí eu leio essa página para você, com você e por você. Mas o resultado que você ainda não tem também pode estar, sabe onde? Do outro lado do ambiente que você ainda não decidiu transformar na sua vida. Se inscreve no Clube da Mente de Ouro. Se todo esse conteúdo ou alguma única coisa desse conteúdo que eu te ensinei hoje ressoou aí para você, ativa o sininho, dá o seu like, compartilha, comenta, manda para aquele amigo que você sabe que está precisando, né, desse conteúdo, e continua comigo, tá? Vem comigo porque na próxima parte a gente vai entender como que os movimentos eles se tornam autopropulsores, ok? Um beijo no coração de vocês.